Pessoal, antes aqui um simples teste de som, de conexão. Se vocês puderem me confirmar se vocês estão me ouvindo bem, se meu áudio chega bem para vocês aí, agradeço a vocês. Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. Pessoal, a gente vai começar oficialmente dentro de 2, 3 minutos. Enquanto vocês aguardam aí para a gente começar, o número de pessoas online está aumentando aqui exponencialmente, o pessoal está se conectando. Aproveitem aí para se inscrever no Instagram da Tab Media. Nossa próxima live vai ser por lá. Nos pediram para testar esse formato. E a nossa próxima live, os desafios da visitação médica híbrida, um balanceamento entre o digital e o presencial, vai ser por lá. Então aproveitem esses 2 próximos minutos para se inscreverem no Insta da Tab e também para aproveitar o bônus. Lá a gente tem um presente para vocês, uma super trilha aí de 4 cursos gratuitos, muito pertinentes a esse momento que a gente está passando aí de adequação a home office, a esse universo digital. Dentro de instantes a gente já volta para começar oficialmente. Desde já os nossos sinceros agradecimentos aí pela presença de vocês. Mais 2 minutos começamos. Bom, pessoal, vamos começar o nosso webinar de hoje, a segunda edição da aceleração da visitação à distância. Nath, pode tirar a tela. Antes da gente começar oficialmente, fazer uns rápidos agradecimentos. Primeiramente a todos vocês que estão conectados. Saibam que esse webinar é feito com muito carinho, com muito conteúdo e com muita dedicação em respeito ao valioso tempo de vocês. Queria também fazer um agradecimento especial aos nossos convidados que estão aqui hoje para fazer as discussões, pela agenda, pela dedicação e por todo o empenho aí nas últimas semanas na preparação desse conteúdo. Logo mais eu passo a palavra para eles, agradecer aqui o Dr. Alan Max, cardiologista e palestrante, a Karina Beghini, propagandista médica, ao Thales Peixoto, profissional de marketing da indústria farmacêutica, e ao Eduardo Delbu, profissional de efetividade da indústria farmacêutica. Um agradecimento também muito especial ao Dica Job e ao perfil no Insta Propagandista Sincero pela força na divulgação, sempre nos ajudando muito, e a todo o time de produto e suporte da Tab pelo fornecimento de dados e de insights para a gente poder contribuir aqui com esse webinar. Antes da gente começar, fazer aqui breves considerações com vocês, primeiro reforçando a importância da participação de vocês via chat. As perguntas de vocês são muito importantes, elas são fundamentais para a gente dar um tempero especial para esse webinar. A Nath, ela vai agora disponibilizar uma enquete da área de atuação de vocês, para a gente entender o perfil da área que vocês atuam. Fiquem à vontade aí para responder essa enquete. É bem legal a gente poder ter a oportunidade de entender. Aqui em tempo real, a gente tem mais de 70% dos participantes de força de vendas. Na sequência aqui, a gente compartilha os dados. Nessas considerações, lembrando que a primeira edição do Visitação Médica à Distância, ele aconteceu em 7 de maio, a gente acabava de atravessar um final de março e um abril inteiro em que não existiu
outra possibilidade para visitação à distância, se não através do contato digital. Então, estávamos todos aprendendo, né, todos tentando entender aquele momento. Hoje, esse webinar, a segunda edição da aceleração da visitação médica à distância, a gente já faz ele embasado em mais de 50 mil visitas realizadas por mais de 7 mil usuários de força de vendas. E tem acontecido uma mudança na dinâmica muito interessante, que tem impulsionado muitas perguntas nas últimas 3 semanas em especial, que é a volta gradativa da força de vendas ao campo. Obviamente, né, respeitando as particularidades de cada região e entendendo as características continentais do Brasil, essa volta tem acontecido gradativamente, muitas perguntas em torno disso, então seria inevitável a gente não tocar nesse assunto, a gente não aproveitar o momento e a oportunidade para falar dessa nova dinâmica, onde classe médica e representantes de força de venda estão tendo que balancear contatos físicos e digitais. Queria também deixar aqui expresso a vocês que a opinião dos nossos convidados aqui hoje não necessariamente expressam a opinião da empresa a qual eles trabalham, né? Eles estão aqui hoje falando como profissionais de mercado, assim como vocês estão assistindo como profissionais de mercado. Então, questões como, por exemplo, se for dirigida a eles, qual a média de visitação da sua companhia, ou qualquer outra questão de cunho estratégico, obviamente eles se sentem no direito de não responder por se tratar de uma questão estratégica da companhia. E cabe a mim aqui, enquanto moderador, enquanto representante das plataformas TabMedia e Nomad também, além de contribuir com essa dinâmica de moderação, poder trazer alguns dados do pool dessas 50 mil visitas e desses 7 mil usuários em operação. Ok? Antes aqui agora eu vou passar a palavra, pedir para o Dr. Alan Max habilitar a câmera. E, doutor Alan, antes de eu te fazer a pergunta, mais cedo a gente falava que segunda-feira já a gente tem uma live super especial, a Nath vai projetar aí a live para o pessoal e vamos convidar o pessoal para essa live. O que a gente encontra nela? Sim, até aproveitando esse momento, né? Primeiro, boa tarde a todos. Esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, é claro que agora algumas empresas já têm voltado e tal, mas nós ainda estamos no centro da pandemia e está tendo ainda muita dificuldade de visitação, principalmente propagandista, então a gente está tendo que usar essa visita remota na maioria das vezes. E eu vou estar discutindo com meu amigo Luiz Belato. O Belato é um cara, ele é gerente de treinamento da Torrent, já passou por diversas indústrias farmacêuticas, então tem uma experiência muito grande, é um cara muito inteligente, muito bom. Então nós vamos estar discutindo esse cenário mesmo aí, como é que é o novo normal, porque a gente pode dividir de antes do Covid e agora após Covid. Como que é o normal agora? Se a gente falasse que o normal seria fazer visita remota ano passado, todo mundo ia achar muito estranho. Hoje não, a gente já acha super normal porque realmente nós estamos nos adaptando. Então, todo mundo vai ter que se adaptar, seja médico, seja propagandista, gerente, pessoal do marketing, de treinamento das indústrias farmacêuticas. Então, vai ser um bate-papo mesmo, meu com o Belato, e todo mundo também participar bastante, mandar perguntas, fazer colocações em respeito a isso. Então, eu queria convidar vocês, vai ser no meu Instagram, então já podem, meu Instagram é esse aqui, Alan Max Cardiologista. Aí se vocês já puderem começar a me seguir, porque vai aparecer para vocês lá na segunda-feira, e na segunda às 7 da noite nós vamos bater um papo sobre isso, e tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje. Tá bom, gente? Espero vocês lá. Excelente, doutor. Recado dado. Obrigado, Thiago. E, doutor, dando aí o gancho dessa questão que o doutor colocou sobre, embora tenhamos uma volta gradativa da força de vendas ao campo, a gente ainda está no olho do furacão da pandemia, né? Se o doutor puder compartilhar com a gente uma curiosidade que eu acho que todos temos,
se o doutor está clinicando presencialmente, se o doutor tem recebido propagandistas ainda digitalmente e presencialmente, e como está sendo fazer esse balanço aí diante de todas as atividades que o doutor tem. Pois é, como acabei de falar, é um novo normal, né? Se a gente falasse que isso que está acontecendo agora, no ano passado, que isso ia acontecer agora, ninguém ia acreditar, né? Falar, pô, mas você não pode ir na casa da pessoa, você não pode ir no hospital, não pode entrar na clínica, entrar no consultório para fazer uma visita. Só que isso aconteceu. Nós estamos no olho do furacão ainda da pandemia, principalmente aqui no Brasil, aonde o pico ainda não ocorreu e a gente não sabe quando que esse pico ainda vai vir. E mais importante do que isso, eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar, seja médico, seja pessoal da indústria farmacêutica, representantes, todos vão ter que se adaptar. Porque é isso que está acontecendo agora, principalmente essas visitas virtuais, visitas à distância, ela não vai ficar só agora. Não é só para agora que está tendo pandemia, que não pode ir presencialmente, que você vai fazer a visita virtual. Isso veio para ficar. Até porque muitas clínicas estão proibindo, mesmo aqueles representantes que já voltaram, algumas indústrias já voltaram, principalmente as nacionais, mas algumas clínicas ainda não permitem a visitação presencial daqueles representantes. Então, querendo ou não, e essa ferramenta que a gente tem hoje aqui de fazer essa visitação à distância, isso aí vai ajudar muito o representante e vai ajudar muito o médico também, vai ajudar muito a manter esse contato que antes era feito ali presencialmente, ou às vezes saía, ia num restaurante, ia bater um papo, uma aula mesmo, porque eu sou palestrante, eu sou speaker, então dou muitas aulas, a gente dava aula em restaurante, hoje não, é aula virtual. Em relação ao consultório, no meu caso particular, eu não parei de atender hora nenhuma, tá? Então eu continuei atendendo presencialmente esse tempo todo, eu tinha uma demanda de consultório de 3 meses para frente para marcar consulta, e como cardiologia, no caso, a meu ver, é uma doença muito grave, que mata muito mais do que o coronavírus, não tem como você deixar esse tipo de paciente desassistido. Então, atendia presencialmente e tenho feito também as minhas consultas online, lembrando que a gente fazia a telemedicina antes, quando ela não era regulamentada ainda. Só que a gente fazia como? O paciente às vezes mandava uma mensagem do WhatsApp, falando, oh, doutor, meu exame deu isso aqui. Você pode olhar para mim e me falar? Então, a gente já fazia isso. Agora, na verdade, isso está sendo regulamentado e a prática está vindo muito maior, né? Mas o que eu acho que a gente vai discutir muito aqui hoje é que isso que está acontecendo agora durante a pandemia, principalmente esse aceleramento digital, isso não tem volta, gente. Então, tem que se adaptar a ele. Quem não se adaptar vai ficar para trás. Doutor, você me permite fazer mais uma pergunta? Eu vou primeiro aqui colocar uma questão da Alessandra Almeida. Ela comenta que, infelizmente, há uma resistência muito grande por parte de alguns propagandistas e alguns médicos também. Ela fala muito dessa questão da resistência. E aí eu conecto com uma outra questão para passar a bola para o doutor. Aliás, Alessandra Almeida, muito obrigado por sua pergunta. Eu conecto com uma outra questão, que a gente tem ouvido nos últimos webinars a questão de que uma tentativa de comparação, falando que a visitação presencial é melhor do que a digital. E aí, se vocês me permitem, eu prefiro a presencial. Eu acho que 99% das forças de vendas da classe médica prefere o presencial. A estrutura de relacionamento da indústria farmacêutica foi feita através do presencial, e reforçando que aqui não é um exercício de comparação entre os dois modelos, onde a gente visualiza que um irá substituir outro. Que fique bem claro que o digital, aqui no nosso ponto de vista, é uma ferramenta complementar de aumento de alcance para que possa ser usada quando você não pode estar presencialmente, por exemplo, em uma pandemia, ou geograficamente, onde financeiramente ou por tempo esse deslocamento não se justifique, doutor. Então, se você pudesse complementar como o doutor vê essa questão ainda da comparação do presencial com o digital, te agradeço. Bom, Thiago, eu acho o seguinte: primeiro, tudo que a gente domina, tudo que a gente já está acostumado a fazer, é mais fácil. Então, o que é mais fácil acaba que você faz melhor.
Como o médico, tanto o médico como o representante, já está muito mais acostumado com essa questão da visitação presencial, então aquilo ali para eles é o habitual, é fácil. Então, o próprio médico, às vezes, ele tem uma certa relutância de receber aquela visita virtual, porque ele não está acostumado a receber. Né? Então, ele já fica assim, será que eu vou saber mexer naquilo lá? Às vezes, principalmente médico mais velho e tal, será que eu vou saber entrar naquele linkzinho que ele falou lá, vou saber habilitar câmera, habilitar microfone, o que for. Então, eu acho que essa resistência que ainda existe é muito disso, é o novo, é a resistência do novo. E tudo que é novo tem um pouco de resistência mesmo até aquilo, e a gente ir se adaptando àquilo, ir se acostumando àquilo. E aí eu acho que não tem dessa questão que a presencial é melhor ou que a virtual é melhor. Eu acho que uma vai complementar a outra. Claro que vai continuar a visita presencial, assim que a gente acabar com essa pandemia e tudo mais, mas a virtual vai ajudar muito, porque naquele momento que você não puder conseguir, não puder fazer aquela visita presencial, você vai ter essa outra opção que é a visita virtual. E quando a gente fala até dessa questão de novo, que a gente tem muito medo do novo, tem muito receio do novo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Há anos atrás, por exemplo, carro no Brasil era tudo carro manual. Se você falasse em carro automático, o pessoal ficava louco. Não, isso aí é porcaria, ninguém quer isso não. Hoje, na hora que a pessoa vai comprar um carro, por exemplo, a primeira coisa que ela quer, às vezes, é ter um câmbio automático, porque sabe que ele é muito mais fácil de lidar e tudo mais. Então, tudo é questão de se acostumar com aquilo, daquilo entrando na rotina das pessoas, e eu acho que a visita virtual vem começando agora, começou muito forte, e ela vai entrar na rotina tanto dos propagandistas quanto dos médicos. E aí vai se tornar uma coisa normal. E aí eu acho que esse receio aí vai diminuir muito. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Pessoal, tem muitas perguntas aqui nessa linha. Eu vou agrupá-las aqui. Tem perguntas com raciocínio parecido. Eu vou agrupá-las para a gente voltar para o doutor Alan daqui a pouco. Agora, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Karina, que é representante de força de vendas. E aí eu convido a Karina a habilitar a câmera e o áudio para Tiago? Karina, você nos ouve? Oi, tô te ouvindo. Tá joia, querida. Talvez o meu áudio tenha para você no começo. Ah, Eu falava para você compartilhar conosco os maiores desafios da propaganda virtual, na sua opinião, e se você sim, já tem balanceado na prática visitas presenciais e digitais. Conta pra gente como é que tem sido isso na prática para você. conto. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, como a gente tem aí uma abrangência muito ampla da nossa web, colocar um pouquinho sobre os diferenciais do meu setor, né? Então, em tempo de atividade, eu já tenho 8 anos que eu trabalho como propagandista e trabalho no interior de São Paulo. Tenho aí 6 cidades principais para visitar durante o ciclo e num raio aqui de 130 quilômetros. Então, para contextualizar um pouquinho como é o meu dia a dia. Desde o início da pandemia, a empresa optou por a gente trabalhar inicialmente no home office. E então, assim, nesse começo foi tudo, como o doutor falou, tudo muito novo, né? Diferente. A gente tentou inicialmente fazer um trabalho aí, contato via WhatsApp, porque no momento a ferramenta da visitação médica ainda não era uma consideração, né, estabelecida para a gente. Então, os contatos eram virtuais, através de e-mail, com a secretária, com o médico, né, via WhatsApp, como eu falei. E assim a gente ficou aí alguns dias. E depois a empresa veio
a optar por a nossa licença remunerada, né? Agora, no começo de maio, nós iniciamos aí o trabalho bem mesclado, né, na questão da visitação virtual. E também, assim, como já estava a pandemia acontecendo, já embora muita instabilidade ainda em todo o território, né? Mas aí a gente já conseguiu começar a ter um planejamento melhor sobre a visitação, né? Inicialmente a gente tentou os contatos via WhatsApp, como foi no começo da pandemia. Também fomos possibilitados de fazer as visitas presenciais. E aí, o que a gente encontrou? Quando começamos a fazer esses contatos aí após a explosão mesmo do Covid, a gente encontrou, assim, algumas dificuldades no consultório, né? Que muito relatado pelos médicos, principalmente a queda da demanda, né? Os pacientes todos muito assustados, para ir no consultório, se precisava mesmo ir até, né, a consulta. Então a gente percebeu assim que eles se queixam muito dessa queda da demanda dos pacientes. Em contrapartida, o que acontece? A rotina do consultório ficou muito alterada, né? O médico teve que reduzir a carga horária de trabalho, ou até mesmo se adaptar para trabalhar um período e não dois, como era anteriormente, né? Estar o dia todo no consultório. Então, isso foi uma das dificuldades que a gente encontrou, né? O assédio em relação aos laboratórios também, da demanda virtual, também é uma coisa que eles relatavam bastante. Então, no acesso aí ao remoto, eram essas as dificuldades, os horários, porque tá tudo muito instável, né? Então, o consultório, a rotina tá instável. Então, o médico, por mais que talvez ele queira te atender presencialmente ou remotamente, a rotina dele estava alterada. Isso dificultava um pouco, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Karina. Então tá bom. É que para mim tá bem, tá bem silencioso. Então foi isso. E aí agora depois de uma semana que a gente retomou as atividades, né? A empresa ela disponibilizou para a gente o Nômade. Então aí a gente está fazendo essa mesclagem aí das visitas presenciais e das visitas virtuais, né? E como eu disse, as dificuldades são essas: a rotina do trabalho do dia, do horário do médico está alterada, o atendimento dos pacientes, eles têm, vamos imaginar assim, que eles têm a gente para atender no virtual e tem o médico para atender no virtual também. Então isso dificulta um pouco, porque é muita novidade ao mesmo tempo. Né, a facilidade, como o doutor comentou, a facilidade com a internet, não é todo mundo que usa essas novas tecnologias com mais facilidade, né? Uns mais que os outros. Então, acho que inicialmente foi essas né, informações que a gente pode aí compartilhar com os colegas. E agora a gente está com... Agora a gente também, como eu falei, né, a gente está podendo fazer os atendimentos presenciais, e aí novos questionamentos também aparecem, porque a gente sai de casa no atendimento remoto, né, e passa a visitar os consultórios. E aí essa questão das dificuldades a gente começa a sentir na pele. Então, já aconteceu, por exemplo, do médico tem um horário estabelecido para o representante, vamos supor, de manhã. Você chega de manhã, o médico vai à tarde, né? Ou o médico ainda não recebe por conta de posicionamento, de não saber se ainda é a hora de atender ou não. Então, eu falo que, assim, que cada consultório está sendo um ambiente, né? A gente não... Assim, cada consultório é uma realidade, porque a gente independe
do fator ser médico, ser paciente, está todo mundo muito tomado aí por essa situação do Covid, né? Então, acho que seriam mais essas considerações. Perfeito, Karina. Muito obrigado pelas considerações. Eu preciso compartilhar com você aqui no chat muitas contribuições, né? Muita gente falando de uma forma geral como a visitação à distância é um processo, uma realidade que pode ajudar no processo de adaptação. Muita gente comentando das dificuldades dos seus setores, né? E a gente volta a falar, Sim. muito brilhantemente pontuado pela Karina, que isso é uma particularidade de cada setor, né? Mais cedo eu conversava com a Karina, ela me deu um exemplo. Vamos imaginar alguém que tem um setor num hospital que está impossibilitado, né, Karina, de fazer visitação. Sim. Praticamente, a visitação dessa pessoa presencialmente ficou impossibilitada, né? A gente sabe que, por exemplo, eu pelo menos tenho conhecimento em São Paulo, né, de um setor ser um único prédio, um único hospital. Vamos imaginar que esse hospital ele está voltado para o Covid. Como que o representante vai, né, estar presente lá? É complicado porque a gente tem o fator psicológico que influencia bastante. Então, por mais que a gente queira visitar presencialmente, é um risco para a saúde para a saúde do próprio representante, para a saúde da família, né? Então, a visitação remota, nesse caso, por exemplo, é muito bem-vinda, porque tendo o médico a disponibilidade do horário do atendimento, a gente pode se precaver aí de uma exposição desnecessária, né? De um ambiente possivelmente contaminado, perigoso. Então, é uma situação que, né, que a gente entendeu aí, né, Tiago, que a gente trocando as nossas informações, que é uma situação onde a internet é muito bem-vinda, a visitação remota é muito bem-vinda. Uma outra situação também que nós acabamos conversando é a questão de um único médico numa cidade distante, mas um médico importante, significativo para o seu setor. Ao invés de você ir até lá na cidade, né, a gente que está no dia a dia sabe bem o tempo né, que demanda para você ir de uma cidade para outra. Então, às vezes, você pode utilizar dependendo, né, da conduta da sua empresa, você pode utilizar a visitação remota para atender esse único médico que está numa cidade que fica um pouco distante ou que atrapalharia aí a produtividade do seu roteiro, né? Então, tem, assim, várias vertentes que a gente pode aí adaptar e ir se acostumando com essa nova modalidade de visitação, né? Perfeito, Karina. Muito obrigado pelas contribuições. Ao pessoal do chat aqui, bastante comentários também. Eu vou fazer um trabalho de condensar todos para a gente voltar a falar desse tema. Tem posicionamentos e questões aqui muito bacanas. Ao Felipe Carneiro aqui, eu já entro na questão que você colocou, Felipe, muito bem pontuada. A gente só vai precisar um pouquinho de tempo para poder debater ela, mas eu já volto na sua pergunta, Felipe Carneiro. Uma questão, na próxima agora, eu vou convidar o Thales a abrir o microfone e a câmera. Thales, seja muito bem-vindo. O Thales é profissional de marketing, né? Obrigado, Thales, Thiago. tem uma... Imagina, cara, eu que agradeço, um prazer recebê-lo aqui. E uma pergunta que não quer calar, Thales. A gente, enquanto plataforma que media conteúdo e transmissão, a gente sempre ouve a questão dos desafios, né? Então, eu passo essa pergunta, esse desafio para você. Como tem sido pensar em conteúdo e formato para esse momento da propaganda digital? Como tem sido esse desafio para o marketing? E complementa a pergunta para você poder ficar à vontade aí, se você acredita que nesse formato de visitação híbrida que está se desenhando, se a gente vai precisar ter uma estratégia de conteúdo específico para esse formato, pensando no impacto digital e no presencial. Claro. Bom, Thiago, toda comunicação depende muito de quem transmite uma mensagem e de quem recebe aquela mensagem. Então, respondendo à sua pergunta,
quando a gente pensa em materiais, em formas de transmitir a nossa mensagem para os médicos, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é no representante que está lá transmitindo aquela mensagem. Então, todo o treinamento que a gente tem que fazer como marketing, todo o cuidado que a gente tem que fazer para preparar o material de uma forma que ele fique o mais fácil possível para o representante trabalhar. E, querendo ou não, não é uma questão só de marketing e vendas, é uma questão de quem está pensando no material e quem está executando aquele material. São pessoas diferentes, isso aconteceria independente de qualquer departamento. Então, é uma responsabilidade como profissional de marketing que a gente possa trabalhar extensivamente no treinamento daquele material que foi pensado por uma pessoa, normalmente o gerente de produto, e que vai ser executado por outra, né? Então, isso faz bastante diferença, independente do meio que vai ser transmitido. E olhando agora para o lado de quem vai receber a mensagem, que é o médico, a gente tem que entender que no meio virtual, muitos médicos vão, do outro lado da tela, estar num smartphone, num celular, que tem telas pequenas. Então, a gente precisa trabalhar os materiais para que eles fiquem visualmente melhores, e isso é um desafio. Quando a gente teve a migração lá talvez em 2010, 2011, do papel para o iPad, algumas empresas até depois que isso, né, muitas empresas em 2015, do papel para o iPad, já teve um desafio da gente enxugar aquela mensagem, tanto a mensagem quanto as imagens, de uma maneira que ficasse visível e fácil de apresentar dentro de um iPad. Agora o desafio é maior ainda, porque quando a gente fala de plataformas que são mobile friendly, que são amigáveis para celular, a gente tem que entender que isso funciona bem para sites. Mas você pensar que a gente tem que adaptar materiais e que o representante não tem como saber qual é o dispositivo que vai estar do outro lado, isso é um grande desafio, porque cada médico vai receber a visita de uma forma. Então, a gente tem que pensar de uma maneira muito cuidadosa nesse sentido. E eu sempre lembro, acho que isso é bem interessante, eu sempre lembro da minha primeira saída a campo, quando eu era estagiário na Takeda, que eu fiz uma saída a campo na Zona Oeste de São Paulo, e o representante era muito versátil naquele material de papel, e a gente estava numa transição entre o papel e o iPad, né? Eu era só estagiário de marketing, estava ali trabalhando com ele, e ele me comentou do receio que ele tinha daquele tipo de trabalho afetar o dia a dia dele, porque ele estava muito acostumado, eu via como ele o VA de ponta cabeça, ele falava todos os pontos do VA, apontava o gráfico, ele sabia trabalhar muito bem, e eu percebi que ele tinha aquele receio do novo, né? E alguns meses depois isso mudou. Acho que todo mundo aqui vai ter exemplos disso, aconteceu porque a gente viveu essa fase de transição. E a mesma coisa agora, a gente está falando de um momento que todo mundo foi pego de surpresa, que a gente não estava preparado para isso, ninguém da indústria estava, nem só da indústria farmacêutica, todas as indústrias do mundo não estavam preparadas para isso, e a indústria farmacêutica particularmente sempre foi teve muita aversão ao digital. A gente falar que saiu do papel para o iPad parece uma revolução muito grande, mas a gente está muito longe, seja por questões regulatórias, seja por qualquer outra questão. O nosso perfil de trabalho não envolve tanto a parte digital como outros setores, por exemplo, o setor de consumo no geral. Então, a gente teve, sim, essa surpresa, mas eu acho que foi muito positivo para a gente poder realmente impulsionar a indústria farmacêutica para essa questão do digital de uma maneira que provavelmente demoraria anos se não fosse dessa forma. Dentro do marketing, a gente sempre, todas as empresas sempre deixaram a parte digital um pouco mais de lado, sempre não era exatamente a prioridade, porque tem essa resistência do médico, tem essa resistência do representante, muitas vezes tem a resistência do próprio profissional de marketing, e nunca foi visto como uma necessidade. E para chegar na sua segunda pergunta, em relação à questão da visitação híbrida, né, eu vejo sim que vai ser uma realidade, que pode ser muito útil. A Karine comentou muito bem sobre isso, a questão de você poder gerenciar melhor o seu tempo como representante, trabalhando de uma maneira que parte dela seja presencial, mas que você consiga adaptar uma questão remota até para uma questão de abrangência ou de otimização de tempo. Mas eu não entendo que a gente tem que ter um conteúdo específico para isso. O que eu entendo é que a gente tem que seguir uma estratégia. Todo trabalho de marketing depende de uma estratégia que está por trás, e essa estratégia ela deve ser planejada, transmitida para os representantes, entendida pelos representantes e seguida de uma maneira fiel durante todo o período que ela estiver valendo. E essa estratégia, o mais importante nela é a mensagem, e a mensagem independe do meio, né? O meio em si é importante para transmitir essa mensagem. Claro que quanto mais
a feeling for o meio, quanto melhor tiver a forma como você trabalhar a sua mensagem, mais interessante ela vai ser para o transmissor e para o receptor, mas isso é uma questão de alinhamento de prioridades. E o que eu vejo como prioritário é a mensagem, em primeiro lugar. A ferramenta híbrida vai ser importante, mas ela não tem que ser vista como uma ferramenta diferente da presencial. É o mesmo profissional de saúde, é o mesmo profissional de vendas que vai estar visitando os médicos, e ele, como profissional de vendas, é um único ser que tem que conhecer aquela mensagem e transmitir adaptado a cada um daqueles meios. Perfeito, Thales. Thales, me ouve bem? Ouço. Tá, joia, Thales. Muito obrigado aí. Também tem colocações aqui muito interessantes com relação a conteúdo e forma. Muita gente concordando aqui com você, dizendo que o conteúdo está sensacional, muito enriquecedor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra ao Eduardo Delbu, volto aqui para a compilação das perguntas e depois a redistribuo para cada um de vocês. Thales, Tá muito bem, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Convidar o Eduardo Delbu para se juntar a nós, Edu, e aí eu vou... Grande, Thiago. Vamos lá. Começar com uma pergunta. Nós que já fomos parceiros de podcast, né? Estamos aqui agora nessa transmissão. Começar com uma pergunta para você, Edu. Se você enxerga, quais as contribuições que você enxerga na visitação digital para o aumento da efetividade e nesse possível formato híbrido que a gente está discutindo aí, quais seriam os benefícios que você enxerga nisso? Fica à vontade, garoto. A palavra está com você. Muito legal, pessoal. Eu acho que tem uma reflexão. Enquanto o Thales falava, eu me lembrava de uma história quando eu me conectei à indústria farmacêutica há 10 anos, justamente a época do iPad, né? Eu, como nerd de plantão, sempre gostei de me envolver com essas mudanças, esses movimentos. O iPad foi, naquela época, transformador. E a história é rápida. Eu estava numa implementação, naquela fase inicial, ali para junho de 2010, e eu me lembro, falando com força de vendas, e tem muitos aí de força de vendas, o olhar de um dos reps para mim com ódio, cara, mas com uma indignação, com uma ira. Ele transferia para mim o incômodo. O que esse gordinho está falando sobre promoção médica, sobre iPad, né? E eu nunca esqueci desse olhar dele, do quanto eu estava impactando, né? E eu levei aquilo comigo. 2 anos depois, é muito engraçado, e a vida é feita desses momentos, eu encontrei com ele, né? Ele me abordou, né? Olhou, você lembra de mim, né, Edu? Eu falei, claro que eu me lembro. Ele falou, cara, eu queria te pedir desculpa. Eu, naquele dia, transferi para você toda uma preocupação sobre a minha profissão, sobre aquilo que eu aprendi, aquilo que eu exercia, e eu não percebi naquele momento que era uma mudança que ia me favorecer, que ia me permitir fazer coisas novas, e eu ainda estou aprendendo, né? Eu acho que tem um ponto importante, a gente nunca deixa de aprender, e a situação que a gente está vivendo agora, ela talvez vá para um estirão muito maior, né? Acho que o Thales também, feliz, falou sobre um visual aid, quem lembra do VA, com verniz, com um tamanho bacana, quem tinha a técnica do uso do VA, de repente tem um iPad de 9 polegadas, e agora do outro lado tem um celular que eu nem sei o tamanho, e eu nem sei se o médico está me ouvindo, né? Ou se está me vendo. Então, o profissional, o representante, ele tem um desafio cada vez maior. Eu só vejo esse cara, né, cada vez sendo mais exigido. E aí tem um ponto que eu queria também colocar, pessoal, que é o seguinte: soluções antigas não resolvem problemas novos. A gente está passando por uma fase onde a criatividade, a comunicação, tem uma série de oportunidades. A gente está aqui, nós estamos com quase 600 pessoas que, nesse momento, estão deixando de estar com as suas famílias ou resolvendo um outro ponto do trabalho para nos ouvir, para discutir, para debater. E eu vou pegar uma frase que eu vi no Twitter do Thiago Matos, um cara que é muito bom. Ele diz assim: quem não pensa sobre o futuro, cria o presente com as ferramentas do passado. Então, a gente vive um momento hoje, eu não sei quem usa Teams, Skype, somente o Teams, de uma aceleração nessas ferramentas, né? O Nomad é um exemplo disso, né? O quanto ele está sendo acelerado, né, e vai permitir que a gente rapidamente veja novas dinâmicas, né? A gente vive um momento de novas dinâmicas. E aí eu vou pegar uma reflexão. Eu sou apaixonado por podcast. Aliás,
Eu indicaria vários aqui ao final desse cast aqui, porque a gente vê muito conteúdo de qualidade nesse meio. E o Cris Dias e o Fábio Yabu, num episódio do Boa Noite Internet, fizeram uma reflexão que eu gostei muito que o doutor comentou, né? E em complemento ao que o doutor Alain falou. Eles trazem uma situação onde a gente tinha o DC, o C, né? Aliás, o AC, o C e o DC. O antes do Covid, em fevereiro, era a realidade que a gente tinha. Né? A gente tinha a visitação física, a visitação remota era só uma expectativa constante dentro da nossa dinâmica. E nós estamos vivendo, nesse momento, o C. Nós estamos na travessia. Ainda bem que algumas cidades, algumas regiões, acho que a gente tem situações diferentes. O caso da Karina, que compartilhou, né, a visita física está sendo possível, né, dentro da região dela. A gente vive um país, né, a gente falava ontem na preparação desse material, muito distinto em cada região. E aí, assim, esse C é sobre a gente resolver juntos marketing, força de vendas, área comercial e tudo mais, e como a gente gera novas experiências. É tudo muito novo. Eu gostei muito do que o Pagani falou na última live sobre o representante que já tem habilidade para fazer esse trabalho. E como que a gente pode discutir com ele como essas áreas conectadas podem produzir mais e melhorar essa comunicação. E por fim, antes de dar mais uma dica de podcast, vocês vão me ver falando muito sobre, eu vejo que existem 4 pilares para que isso aconteça. Isso que eu acabei de falar, sobre essa integração. Anotem, eu acho que é fundamental. A comunicação, a criatividade, a colaboração e a tomada de decisão. A gente não pode ficar congelado, né, inerte a tudo que está acontecendo, né, e isso faz com que a gente não se mova para frente. Né? A decisão ela precisa vir, mas ela precisa estar conectada com todos esses pontos. Eu fico imaginando a ansiedade que cada representante sente quando acorda hoje, pensando se ele vai conseguir fazer aquelas visitas, se o médico vai de novo negar. Né? Tem um desafio enorme aí, que a gente vai debater hoje, acho que o espaço é para isso. Né? E essa coisa, acho que tem uma buzzword forte nesse momento de pandemia, né, pessoal? Que é empatia. Eu ouvi esses dias, foi gravado no mês de abril, um podcast do pessoal do Mamilos, né, com a Juvalau e a Cris, falando sobre médicos no front. Eu indico a vocês, todos que estão aqui na live, elas contam um pouco sobre o depoimento dos profissionais que estão hoje no front, dentro dos hospitais, situações muito distintas. Médicos que estão em centros de referência, que estão conseguindo fazer um bom trabalho, né, estão sendo fundamentais nesse combate, né, nesse trabalho com a população, e médicos que se protegem hoje com saco de lixo. Né? Então, a gente ouvir um pouco sobre o que esse profissional, a gente vive hoje um cenário nunca imaginado. O Brasil é recordista em mortes de profissionais de saúde no mundo. Né? Como a gente ser empático com ele e gerar valor, né, no dia a dia, sendo bastante próximo dele, sendo presente, a presença, a atenção, o cuidado. Então, essa dinâmica que nessa abertura eu queria deixar sobre a gente, de fato, fazer um trabalho em conjunto. Né? Afinal de contas, estamos separados fisicamente na maior parte do tempo, mas eu nunca fiz tanta reunião na minha vida, não sei vocês. Né? A gente o tempo todo está aqui conectado através das ferramentas e, de fato, dividindo a nossa agenda. Era sobre isso. Vamos lá, Tiagão, vamos seguir. Du, espetacular, como sempre. Muita gente aqui falando sobre, concordando contigo também, falando sobre esse olhar mais sensível que a gente precisa ter para entender um pouco melhor aí as necessidades da classe médica. Eu vou conectar com uma pergunta. Aí a Iramaia Figueiredo, ela está perguntando qual o local para ouvir o relato desses médicos. Vou te pedir a gentileza, Du, se você puder compartilhar o link com a Nath, ela posta aí com o pessoal. Muito bom. Se você tem um feed de podcast, é bem fácil, né? Um Spotify ou qualquer telefone que tenha um feed, pesquisa por Mamilos. É isso mesmo. Elas colocam, porque elas trazem temas polêmicos para a mesa, e elas têm um trabalho fantástico. Aliás, quem tem filho em casa, tem um episódio, Thiago, que fala sobre filhos na pandemia. Eu preciso da minha esposa ouvir. É fantástico, porque como que a gente resolve? E louça também. Aliás, eu não sei vocês aí, né?
o que eu estou lavando de louça, eu estou aprimorando a minha técnica, eu nunca lavei tão bem uma louça. Queria só dividir com vocês. Maravilhoso, Du. Ontem você compartilhou com a gente a sua louça completa e limpa. Você está de parabéns. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, tem uma colocação da Alessandra Almeida, ela comenta que seria muito importante um trabalho específico com a classe médica sobre a visita remota, pois nesse momento a visita remota é em respeito aos médicos, aos colaboradores e aos pacientes, muito bem colocado pela Alessandra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui uma pesquisa que a gente rodou na última semana do mês, vou pedir para a Nath projetar essa pesquisa. Tem alguns dados, até para a gente estava tentando entender um pouquinho desse momento da visitação híbrida, né? Essa questão da retomada. Foi uma pesquisa online que rodou do dia 25 ao 29 de maio. Ela captou 811 respostas via e-mail. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui agora um pouquinho desses resultados e vou puxar com mais algumas perguntas aqui para o Dr. Alain, para a gente voltar na rodada das perguntas. Então, nessa pesquisa, foi uma pesquisa super curta, fizemos 4 perguntas para os médicos. Importante vocês saberem que foi uma pesquisa que teve captação de médicos de todo o Brasil. Aqui são as 5 especialidades que mais responderam, praticamente todas as especialidades aferiram percentual nessa pesquisa, mas essas 5 aí que estão projetadas foram as que mais registraram. Como eu disse, foi uma pesquisa Brasil. Essas 5 praças aí foram as que mais captaram também respostas, mas a gente teve captações de todos os estados do Brasil, obviamente em menor percentual, participaram da pesquisa. E a primeira coisa que a gente perguntava para o médico era como ele estava atendendo os pacientes dele atualmente. Essa pesquisa foi na última semana do mês de maio, 25 a 29. Então, nessa primeira pergunta, 55% dos médicos, eles diriam que já estavam atendendo pacientes de forma presencial. 26% em ambos os formatos, através da telemedicina e através do formato presencial, e 10% não estavam atendendo. E aí, no próxima questão, a gente fez uma pergunta que era se esse médico receberia o contato virtual de um representante farmacêutico. 47% diz que sim, que receberia, 32% diz que já estava recebendo e 19% que não receberia. A próxima pergunta era como o representante poderia ajudar esse médico através do contato digital. 66% através de amostra grátis, 58% com suporte a conteúdo científico, 38% com conteúdo e webinars e 24% especificamente com atualizações sobre o Covid-19. Essa foi uma pesquisa, a gente vai compartilhar com vocês aí no final, junto com o material que a gente compartilha. E aí eu aproveito essa pergunta para pedir para a Nath parar de projetar aqui, fazer uma pergunta para o Dr. Alain. Dr. Alain, eu vou tentar condensar aqui muitas perguntas com relação a isso que a gente está falando. Tem muitos participantes aqui pontuando a resistência da força por parte da força de vendas para visitação, outros da questão do médico, e perguntas dizendo sobre como o médico tem feito, obviamente, para balancear essa questão do presencial e do digital, e se o doutor percebe os pacientes com medo de ir até o consultório presencialmente, até por uma questão do Covid, se você conversa sobre isso com seus pacientes. E aí, conectando com uma coisa que o doutor falou no começo, que era, tem pacientes com necessidades que eles precisam ser clinicados, eles precisam do médico muito mais, inclusive nesse momento, né? Como é que está sendo gerenciar toda essa expectativa aí dos seus pacientes, doutor? Bom, Thiago, então, até colocando fazendo
relacionando com aquilo que o Eduardo falou ali, desse podcast, dos médicos que estão no front ali mesmo, também, né, só fazendo um adendo aqui o seguinte, hoje, por exemplo, eu atendo só consultório, eu não atendo mais em hospital, plantão, CTI, nada disso, hoje é só consultório e dou aula. Só que eu trabalhei 10 anos em CTI, 10 anos. Trabalhei em CTI, em pronto atendimento, em enfermaria, mas eu trabalhava muito em CTI. E essa realidade de CTI que nós estamos vendo hoje, que passa na mídia toda hora, que CTI está lotado, que CTI não tem vaga, que está com ocupação de 80% e tal, essa sempre foi a realidade. Eu lembro de várias e várias e várias vezes de paciente precisar de vaga no CTI e não ter vaga no CTI, isso principalmente no SUS. No hospital particular, acontecia às vezes, mas você conseguia ainda arrumar uma vaga. Mas no SUS era muito, muito, muito difícil arrumar uma vaga. Da mesma forma, a questão também de ter recurso. Nos hospitais particulares, acaba que você tinha muito mais recursos, você tinha as medicações disponíveis ali, todas as medicações de ponta, você tinha todos os exames de ponta para ser feito naquele momento. Então, assim, ficava muito mais fácil de fazer. No SUS, já era tudo mais difícil. A questão é que hoje, nós estamos conseguindo ver essa realidade, porque ela está passando na televisão, na rádio, na internet, o dia inteiro, todos os dias. Mas essa realidade nossa já existia. Uma vaga de CTI no SUS sempre foi uma coisa assim muito difícil de se conseguir, entendeu? Então, da mesma forma que muitos médicos, mesmo em CTI, que era o lugar que deveria ter o melhor recurso possível, às vezes faltava muito recurso no SUS. Então, era uma coisa que a gente já convivia e que agora, com a questão da Covid, só veio a mostrar isso aí para todo mundo, certo? Em relação, até aquela pesquisa ali que você colocou, de como que os médicos estão atendendo, eu vi que muitos presenciais, outros pela telemedicina, e alguns não estão atendendo. Isso aí está sendo um problema muito grande, principalmente os médicos de mais idade, ou que estão naquele grupo de risco do Covid-19 ali. Então, tem muitos médicos que realmente pararam de atender, até pelo medo de se contaminar pelo coronavírus, sabendo que ele está naquele grupo de risco e que ele tem uma chance maior de ter complicação mais grave. Então, muitos médicos estão simplesmente sem atender. Então, isso aí realmente está uma coisa muito complicada. Em relação aos pacientes, você perguntou também se os pacientes estão com medo. Eu acho que todo mundo está com medo. Nós estamos tendo diariamente, não estou falando que a epidemia de corona, a pandemia de coronavírus não seja uma coisa importante, muito pelo contrário. O mundo inteiro está parado por causa disso. É um vírus que ele se transmite muito rápido, muito facilmente, e que nós não temos tratamento específico para ele ainda e não temos uma vacina. Então, é claro que isso gera um medo muito grande, né? Principalmente naquelas pessoas dos grupos de risco, idosos, ou que têm alguma cardiopatia. Esses pacientes, eles têm mais risco de ter uma infecção grave e, inclusive, a óbito pelo coronavírus. E isso está sendo lembrado diariamente nas mídias. Então, assim, se você ligar a televisão a qualquer momento, vai estar falando de coronavírus, que é para você ficar dentro de casa, senão você vai pegar e que vai isso, vai aquilo. Então, o medo está muito grande. Eu acho que tem que dosar isso aí. Porque da mesma forma que você tem que orientar realmente para ter o isolamento, principalmente pacientes de risco, ficarem mais isolados, se for sair, evitar aglomeração, usar máscara. Agora, nós temos que também dosar um pouco esse medo, porque tem acontecido o outro lado da balança. Os pacientes, em muitos casos, não têm ido às consultas, não têm feito controle de doenças crônicas, e às vezes, mesmo quando passam mal, não vão no hospital, não vão na urgência, com medo de pegar o coronavírus. Então, assim, eu já dei várias aulas sobre isso, sobre coronavírus, grupo de risco. Eu dou muita entrevista na televisão, na rádio, então a gente procura orientar sobre isso. E qual que é a realidade? O coronavírus realmente está aí, ele infecta muito, ele não mata só quem é do grupo de risco, morre gente também que não é do grupo de risco, mas os de grupo de risco, eles têm muito mais risco de ter complicação mais grave. Porém, as doenças crônicas, e aí eu destaco
principalmente as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo. Para se ter uma ideia, enquanto o coronavírus matou esse período aí 30, eu acho que 33 mil, se não me engano, até ontem ou até hoje, 32, 33 mil aqui no Brasil, no mesmo período aqui no Brasil, doença cardiovascular já matou mais de 100 mil pessoas. Então, assim, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. E o que a gente tem acompanhado? Esse medo que você falou do paciente, que às vezes ele fica com medo mesmo, porque ele está assistindo isso na mídia o dia inteiro, que ele não pode sair, que senão ele vai pegar o coronavírus. Eu acho que ele não pode sair à toa. Agora, as doenças crônicas, essas têm que ser feito o controle delas, porque elas matam muito mais do que o coronavírus. Saiu uma reportagem no mês passado que as mortes por infarto em Nova York aumentaram 8 vezes o mesmo período em relação ao ano passado, nesse período de pandemia. Por quê? Porque os pacientes sentiam dor no peito, ficavam com medo de ir no hospital para não pegar o coronavírus, e aí, com esse medo, ele acabava infartando e morrendo em casa. Recentemente, no site UOL, deve ter uns 4, 5 dias, saiu também aqui no Brasil, dados aqui do Brasil, que aumentou muito o número de mortes por doenças que não coronavírus e diminuiu o número de consultas médicas, o número de idas do paciente ao consultório. Então, volto a falar, a questão do coronavírus é de suma importância, a gente tem que ter realmente o isolamento, tem que ter essa consciência, usar máscara, evitar aglomeração, se for de grupo de risco, evitar mesmo, ficar mais isolado. Agora, os pacientes com doença crônica, esses obrigatoriamente têm que fazer o controle, seja por telemedicina, seja presencial, mas tem que ser feito, porque senão a chance dele morrer da doença crônica dele é muito maior do que do coronavírus. E lembrar de uma coisa também, que eu gosto muito de falar, é o seguinte, quanto melhor você trata o paciente, quanto melhor, por exemplo, paciente que tem pressão alta, tem diabetes, insuficiência cardíaca, asma, o que for de doença crônica, quanto mais bem tratado esse paciente estiver, mais bem controlado, menor a chance desse paciente precisar ir numa urgência, ir numa emergência, ou seja, menor a chance também dele ter contato com o coronavírus e de pegar esse coronavírus. Então, gente, menor a chance dele ter que se internar. Então, vamos tratar bem os pacientes. Eu acho que isso é uma mensagem que tem que ser passada também. Eu falo muito isso com os outros médicos durante a aula. Quando a gente está discutindo com o pessoal de marketing, de treinamento, eu falo, gente, vocês têm que orientar, e eu acho que é uma das estratégias, que quanto melhor tratado o paciente estiver nesse momento, menor vai ser a chance dele ter que procurar uma urgência, menor vai ser a chance dele ter que procurar uma emergência. Então, menor vai ser a chance também dele pegar o coronavírus. Então, nós temos que conscientizar muito disso e fazer um equilíbrio aí, sabe? Claro que tem que se resguardar por causa do coronavírus, óbvio, porque senão ele vai aumentar demais e nós já não tínhamos vaga de CTI antes, aí é que nós não vamos ter mesmo, só que tem que fazer controle das doenças crônicas. E se sentir alguma coisa, tem que ter algum recurso ali e às vezes o paciente vai ter que procurar. No começo da pandemia, eu tive um caso no meu prédio de um paciente de 45 anos que faleceu. Aí eu fiz questão de colocar num grupo meu de WhatsApp de médico, eu falei, meu vizinho morreu ontem à noite. Aí todo mundo, coronavírus? Não, dissecção aguda de aorta. Então, lembrar que tem coronavírus, está matando, todo mundo tem que se resguardar realmente, mas que tem outras doenças aí que matam muito também. Eu escrevi um artigo recente, foi publicado no jornal O Tempo, falando que nem sempre é coronavírus. E os sintomas de coronavírus são sintomas muito gerais, às vezes dor no peito, falta de ar, febre, várias outras doenças dão esses mesmos sintomas. E às vezes a pessoa ficar em casa achando assim, não é coronavírus, mas é melhor não ir no médico, não, porque eu não estou sentindo nada mais grave ainda. Pode ser um infarto, pode ser uma embolia pulmonar, pode ser uma apendicite, pode ser uma dengue, e acaba que ele vai morrer em casa sem assistência. Então, acho que tem que equilibrar isso aí, tá, gente? Perfeito, doutor. Muito obrigado. Muitas contribuições aqui no chat com relação à colocação do doutor. Muito obrigado. Muito esclarecedor. Vou aproveitar e vou puxar uma pergunta para o Thales aqui, Thales. Veio diretamente para você. A Renata Becassi, ela diz assim, Thales,
sobre as ferramentas online. Você acredita que os médicos podem pedir para a indústria farmacêutica uma ferramenta padrão para eles entrarem na visita virtual? E aí eu vou tentar completar aqui, talvez, a questão da pergunta da Renata Becassi, Thales. Eu vi muitos comentários falando da dificuldade dos médicos em receberem muitos contatos de muitos propagandistas, de muitos representantes, para conectar ferramentas diferentes, né? Para ter acessos diferentes. E aí eu vou pegar essa pergunta que eu faço aqui para você, que eu transmito a você, e aí só compartilhando a outra questão aqui que é muito colocada, que é a importância do relacionamento do representante junto ao médico, né? Como amortecimento, como fio condutor desse contato médico. Mas, voltando aqui à pergunta da Renata Becassi, se você acha que existe uma forma de facilitar para os médicos eles receberem o contato digital aí através de um formato padrão. Certo. Eu acho que é tudo muito novo e a gente tem que tentar complicar o mínimo possível. E sendo muito sincero, eu imagino que tentar uma padronização que envolva várias empresas e que tem que ainda assim ensinar os médicos que existe a forma da indústria farmacêutica, eu acho de certa forma ilusório pensar que isso seria viável. Seria ideal? Talvez. É prático? Claramente não. A gente está falando de 400 mil médicos no Brasil, provavelmente desses 400 mil médicos, 80 mil, 100 mil são visitados por uma ou outra indústria. Eu acho muito difícil isso acontecer. Trazendo para a vida real, o que eu imagino que vai ter de herança dessa pandemia é justamente a questão da abertura, tanto por parte da indústria farmacêutica, dos representantes do marketing, como dos médicos, da gente entender que a visita remota é tão importante quanto e pode ser tão efetiva quanto uma visita presencial. Não substitui o contato do representante pelo fato de nada virtual substituir o contato humano, em primeiro lugar. Né? A gente está aqui falando hoje de uma maneira virtual, porque é a maneira como a gente tem hoje, mas aqui a discussão não é indústria farmacêutica ou não, aqui a discussão é do relacionamento humano que sempre foi presencial, alguns países muito mais do que outros, a gente mora num país latino e a gente sabe o quanto é importante a questão presencial. O relacionamento, conforme você falou, Thiago, se constrói a partir do momento que você conhece uma pessoa, e conhecer uma pessoa é muito mais do que ver aquela pessoa, interagir com aquela pessoa faz parte do conhecimento, e isso tudo não dá para a gente simular através da questão virtual. Né? Então, assim, a visita híbrida, a visita remota, ela é diferente nesse caso, porque ela está sendo feita pelos propagandistas que já visitavam presencialmente aqueles médicos. Talvez outras vezes que a indústria farmacêutica tentou modelos 100% virtuais, que eram assim chamados, não tenham sido tão efetivos por justamente não ter esse contato inicial. Então, o que é a grande herança dessa pandemia, o que abre muitas possibilidades, é a gente poder imaginar que agora o nosso representante ele não está mais limitado ao deslocamento físico, ele está com uma mentalidade aberta para isso, com uma ferramenta, qualquer que seja a ferramenta, que possibilite essa visita virtual, né? Mas não em substituição ao contato humano, mas sim em complemento, tornando o nosso representante ainda mais capacitado para poder atingir de várias maneiras, algumas vezes até melhor, efetivo em relação à quantidade e qualidade de contatos que ele faz por dia. Perfeito, Thales. Brilhante. Obrigado por elucidar, por desenvolver essa questão. Concordo plenamente com você. Tem uma pergunta aqui para a Karina que eu vou deixar para o final. Antes eu vou aproveitar o gancho da nossa enquete que rodou. A gente perguntou como você tem atuado para realizar a visitação médica. E aí a gente tem aqui 28% dizendo que somente digital, 1% somente presencial, 41% híbrido, digital e presencial, e 28% não tem feito. E aí eu vou aproveitar esse dado para puxar aqui uma questão do Omnichannel com o Eduardo Delbu. Edu, se você puder ligar sua câmera e seu áudio. Queria fazer uma introdução que multichannel e omnichannel às vezes me parecem expressões difíceis e distantes, mas a gente sempre conversa que o representante sempre foi multichannel e que o representante mais do que nunca é um omnichannel nesse processo da visitação médica à distância. Tem aqui alguns relatos de algumas pessoas dizendo que no passado projetos de visitação à distância
não decolaram, não engrenaram. E aí eu volto a repetir o que nós dissemos aqui no primeiro webinar. Parece básico e é óbvio, mas pela primeira vez, visitação à distância está sendo feita pela mesma pessoa que fazia o presencial. Pela primeira vez, o representante que tem as chaves do relacionamento com o médico está voltando pela essa porta do relacionamento que está aberta com o médico através de um caminho digital. Isso é multichannel, está muito claro. E a grande diferença disso, que é básico também, mas pela primeira vez o médico está recebendo digitalmente alguém que ele recebia presencialmente. Então isso é multichannel puro, falando aqui de uma forma simplificada. E aí eu queria transferir isso para você, Edu. Às vezes a sua área de efetividade, multichannel e omnichannel está bombando aqui no chat. Às vezes para a força de vendas isso parece um conceito muito futurista, mas a gente vê isso acontecendo na prática antes da pandemia e agora mais do que nunca, né? Isso é o presente, né? Eu acho que tem uma coisa acerca da história da humanidade que a gente tem que entender, né? No final do dia sobre relacionamento humano, que todo novo processo ele é oriundo de uma cicatriz. Se a gente pegar a última pandemia que a gente teve no mundo, né? A gripe espanhola, as pessoas tinham o hábito de cuspir no chão. Eu me lembro, inclusive, meu avô tinha esse hábito que ele deve ter pego do avô dele, né? Se a gente fizer os cálculos. E é impensável hoje alguém catarrar, né? É um absurdo, né? Para a nossa dinâmica, mas isso foi uma campanha na época para diminuir a contaminação da gripe espanhola e isso mudou os hábitos das pessoas. Por que eu estou conectando com isso, né? No final do dia, todos nós mudamos a forma com que a gente se comunica, seja com fornecedores, né? Seja com o ciclo familiar dentro das nossas empresas, fazendo uso dessas ferramentas para muito viabilizar uma comunicação mais rápida, mais objetiva, né? A gente pouco liga para as pessoas hoje, né? A gente faz uma conexão via WhatsApp o tempo todo, deixando um recado, reforçando um ponto, validando. Eu fico imaginando a quantidade que o WhatsApp, o protagonismo para startar uma reunião nômade, né? O quanto ele hoje é fundamental para validar com o médico. Doutor, você está disponível nesse momento? Marcamos às 16 horas, posso abrir a sala? Então, essa dinâmica, ela vai ser natural da própria forma com que a gente se comunica hoje. Eu acho que vários pontos foram colocados muito legais nessa questão do multicanal, que o representante ele passa a ser, de fato, protagonista, né, como esse centro de comunicação com o cliente, né? E quanto mais a gente puder fornecer insumo para que ele consiga fazer melhor esse trabalho, né, seja com uma segmentação, né, seja com dados adicionais sobre o perfil do médico, ou coisas que possam apoiar o representante a validar percepções, né, e muito além de auditorias e provocar, de fato, assim, uma reflexão maior. E aí a gente entra num ponto que eu vejo como um grande drive para o futuro desse processo, já que a gente pode se apropriar dele gradativamente, que é a inteligência artificial, né, utilizar algoritmos para nos ajudar a entender melhor essa dinâmica. Eu vejo isso andando muito ao lado, não na substituição, de novo, né? Quanto melhor esse representante tiver, né, quanto maior consciência ele tiver do médico sobre as suas necessidades, aquelas que são visíveis, que são claras na exposição, seja física ou remota, mas tudo aquilo que cerca essa relação, para que eu poderia chamar, pessoal, de micromomentos, né? A dinâmica da visitação, aquele ritual que é tão importante dentro do trabalho do representante hoje, eu sinto ele nessa fase em que a gente começa a ver, por isso que eu falo de experimentação, né, da gente testar novos modelos, esses pontos de contato muito mais distribuídos. Eu vou poder, através de um nômade, reconectar com o médico, devolver para ele uma informação que eu daria no próximo ciclo, no mesmo ciclo. Né? Eu posso trazer para essa agenda, né, um outro profissional para discutir com esse médico num horário reservado. Então a gente transcende algumas limitações que são da visita física e concordo totalmente. Nada substitui o contato humano. Quem aqui não está com saudade de ver as pessoas, de estar em contato? Né? Isso é natural, isso é da natureza, né, do ser humano.
mas essa complementariedade, né, a forma com que a gente consegue, como eu falei, né, dividir um pouco esse diálogo em fases. Eu acho que o Thales comentou um pouco também sobre um ponto que eu gosto muito, né, que é essa comunicação sendo de fato orquestrada, que muito se fala, não duplicada, não versionada, né? Eu sinto que a gente tem uma oportunidade nesse momento em dividir fragmentos dentro desse ecossistema da comunicação com o médico e deixar ele um pouco à vontade para estimular, para questionar, para provocar, e a gente como profissional do campo, né, imaginar o representante, como se organizar para devolver aqui de forma tão consistente, né, dentro da necessidade. Então, acho que o híbrido, indiscutivelmente, ele é um modelo que a gente vai ver daqui para frente, dentro desse cenário de médio e longo prazo, as coisas vão se consolidando, e acho que aprendizado constante é fundamental para todos nós. Você conseguir quebrar a barreira do médico em ele aceitar essa primeira visita, né? E eu vejo os depoimentos de representantes que conseguiram transpor essa dificuldade e a satisfação em ver aquele cliente que é dele há tantos anos, que ele construiu ao longo de tanto trabalho essa relação sendo feita de outra forma, né? Acho que isso é fundamental, né? Isso é relacionamento. O relacionamento é a chave para que a gente consiga fortalecer tudo isso. E a tecnologia, como bem falado, é só um meio, cara, né? Ela é só como a gente vai fazer, mas o que a gente vai fazer está de trás dessa cortina. E aí os cuidados todos, vou reforçar a fala do Pagani semana passada, eu gostei de uma parte que ele dizia sobre cuidado com a sua imagem, olhe para a câmera, né? Atenção para a iluminação. Eu tentei até fazer uma iluminação um pouco melhor aqui, porque isso tudo faz parte desse novo teatro, de uma dinâmica nova, que ninguém aqui estava acostumado, né? E é um aprendizado que a gente vai ter e vamos colher muita coisa junto. Acho que é sobre isso. Edu, muito obrigado pelas contribuições, por desenvolver esse tema. Até aproveito para perguntar, vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom para vocês? Positivo. Excelente. Perfeito. Estamos aqui caminhando para a reta final do nosso webinar. Vou pegar aqui uma questão da Juliana Ferreira, vou endereçá-la para você, Karina. Se você puder abrir a sua câmera e o seu áudio. Karina, a Juliana Ferreira, ela está perguntando assim: se você acredita que o script da visita tenha que mudar, não falar de produto nesse primeiro momento. E aí eu aproveito para conectar a pergunta da Juliana com o resultado da nossa enquete, perguntando como as pessoas têm atuado para fazer visitação médica, onde 41% deu híbrido, né? Foi a maioria. Uhum. Me parece que isso reflete, né, a sua realidade, o que você comentou no começo. E se você puder falar um pouquinho do seu ponto de vista sobre a forma de abordagem, o script, para responder a pergunta da Juliana, te agradeço. Olha, a retomada aí nas visitas, tanto a presencial quanto a remota, tem sido bem tranquila, assim, na questão do relacionamento médico. Eu até me surpreendi quando eu comecei aí os primeiros dias a fazer a visitação presencial, porque o médico ficou feliz de nos ver. E a nós que estamos aí acostumados, né? O fala rapidinho, tô com pressa, tem sido gratificante esse contato. Assim, eles perguntam a gente, né? Aquele nosso hábito de perguntar da família se está tudo bem, né? Como é que tem todos passado aí por essa situação, que como todos comentaram aqui, não é uma situação que só uma pessoa está passando, todos nós estamos, né? A sensação a falta de poder, falta de liberdade, né? A inconstância assim, psicológica, ela é para todo mundo. Então, assim, nos primeiros dias eu me surpreendi bastante com a receptividade dos médicos. Por os contatos que eu consegui fazer remoto,
eles foram muito descontraídos. Até teve um médico que a gente conversou bastante, ele é bem descolado, assim, né? Falo que ele é bem interativo. E ele falou assim, ele mesmo falou assim, viu, você não tem que ligar aí a sua câmera, você não tem que me mostrar o seu produto. Então, assim, acho que vai muito do relacionamento que a gente construiu ao longo da nossa carreira e das nossas visitas, do nosso dia a dia, né? A gente sabe que tem médicos que são mais receptivos, outros menos, mas eu, assim, se eu puder te falar de uma maneira geral, a receptividade tem sido muito boa, tanto quando a gente tem a oportunidade do remoto, quanto presencial. E, infelizmente, o momento ele é ainda muito delicado. E uma outra situação também uma outra coisa que eu percebo bastante é a questão da gente ter a sensibilidade do time do médico, né? Tem médicos que você olha, ele tá meio assim, com o olho estalado, meio preocupado. É um momento que não dá para você engessar a propaganda como a gente faz todos, né? Como a gente tem a orientação para fazer e como a gente trabalha normalmente. O momento ele é muito delicado. Então, assim, na medida do possível, é claro, a gente vai falar do produto, os médicos estão sem amostras. Então, assim, quando a gente, em muitos lugares, a gente chega e fala assim, nossa, que bom, vocês estão voltando, estou sem material. Então, assim, meio que a abordagem em relação ao produto está sendo automática. Mas fazer aquela propaganda de planejamento, abertura, objeção, nem todos os não é uma frequência. Vou falar bem a verdade. Não está dando para ser uma frequência ainda, por conta da gente estar começando a retomar essas visitas após aí toda essa crise, que como o doutor Alan falou, ainda nós não passamos pela crise, a crise ainda está aí, né? Dependendo da região que você está, a sua cidade nem passou ainda pelo pico. Então, assim, é um momento delicado, onde eu acho que, assim, a sensibilidade vale muito nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, tanto remoto quanto presencial. Karina, muito obrigado pelas contribuições. Sim. Pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso webinar. Eu vou aqui abrir minha câmera e vou convidar a todos os nossos participantes aí que abram a câmera e o áudio. Aproveitar aqui os momentos finais. Caso algum de vocês queiram colocar alguma coisa adicional, fiquem à vontade. Num resumo geral, a gente conseguiu cobrir aqui todas as perguntas, a gente conseguiu agrupar as perguntas com o mesmo raciocínio. Queria agradecer a todos os participantes, a todas as contribuições, a todas as perguntas. Foi aqui um webinar de altíssimo nível. E deixar a palavra com vocês aí, participantes. Eduardo Delbu, quer fazer alguma consideração final? Eduardo Delbu é muito sério, cara. É muito formal, Thiago. Não, eu acho que a expectativa era essa mesmo. Acho que as contribuições de todos, né, resumem esse momento que a gente está passando e o quanto isso é dinâmico. Né? A gente nunca viveu um dinamismo tão grande. Acho que os alertas que o doutor colocou muito bem, né, doutor Alan, sobre as questões que a saúde precisa ser colocada à frente, e acho que são pontos fundamentais, olhando para quem a gente está impactando aí, todos vocês que estão conosco nessa live. Acho que para fechar minha fala, Thiago, e de fato resumir assim, esse sentimento desse grupo que, na minha visão, a gente construiu aqui, cruzou as nossas percepções, eu acho que comunicação é a grande chave desse trabalho. Eu acho que para todos nós, campo, as áreas internas e tudo, acho que esse diálogo que tem que existir, ele pode nos ajudar muito a transpor essa fase. Eu vou fazer uma última analogia, eu gosto, acho que facilita. Eu sinto que a gente está na travessia. Quando a gente olha para trás, a gente não vê mais o ponto de origem como ele era. A gente está muito distante dele já. Né? Nós estamos, nesse momento, no meio do caminho, eu diria, vamos imaginar. E ainda a gente não consegue enxergar a ponta. Eu não sei exatamente onde eu vou atracar, para que caminhos a gente vai seguir. Mas se a gente conversar muito bem entre nós, cada um com o seu rema e cada um com a sua expectativa da visão que cada um tem,
talvez uns mais altos, outros mais baixos, um com um olhar melhor, outro não, a gente consiga fazer com que todo esse trabalho que é de médicos, de profissionais de saúde, de representantes, de profissionais da indústria, possa ser eu sei que é meio filosófico o que eu estou falando, mas possa ser nobre, continuar nobre, válido, e fazer aquilo. Todo mundo aqui que está aqui, e esses 417, adoram o que fazem. São apaixonados pelo trabalho e por levar principalmente saúde para as pessoas, né? Eu vejo no trabalho de um médico hoje uma conexão tão forte com um trabalho. Quem nunca aqui sonhou um dia em ser médico, né? Então é uma profissão que a gente tem que sempre valorizar, e principalmente em momentos como esse. Então estamos na travessia, né? Vamos se falar, vamos tentar achar novas formas. A comunicação vai ser a chave dessa virada. Perfeito, Edu. Mais uma vez, muito obrigado. Thales, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado, Thiago. Queria agradecer a todo mundo, deixar um recado final aqui para todos os profissionais que estão assistindo, sejam propagandistas, sejam profissionais de marketing, a importância do trabalho em conjunto que a gente precisa ter para passar por esse momento, como foi muito bem colocado pelo Edu. Entender que existe, sim, um aprendizado que está sendo feito durante esse processo e que isso não é fácil, que a indústria farmacêutica erra e vai errar, isso é normal. E a indústria farmacêutica, que eu falo no geral, são as pessoas, né? E entender que quanto mais conectado os departamentos trabalharem e estiverem, mais facilmente a gente vai conseguir implementar qualquer tipo de mudança, mais facilmente a gente vai conseguir passar por esse momento, olhar para trás e ver o quanto que a gente conseguiu nos tornarmos melhores profissionais depois dessa situação toda, que é provavelmente única durante a expectativa de vida de todo mundo que está assistindo aqui. A gente nunca mais vai passar por esse tipo de momento, muito provavelmente. Enfim, agradeço todo mundo e desejo uma boa noite para todo mundo. Ô, Thales, o Luiz Siqueira, Luba, está perguntando, e eu, Thales, não tem agradecimento para mim? Luba, um abraço especial para você. Eu vi que você pôs ali no chat, né? Ele tem um nível assim de ego um pouco grande às vezes, mas ele fala da questão de ser um mestre. É verdade, assim, muito que eu aprendi, eu trabalhei junto com ele na Takeda, e muito obrigado, Luba, por todos os aprendizados. Um abraço aí para você em especial. Para todo mundo que eu conheço que está me assistindo, mas o Luba aqui, se eu não fizer isso, ele vai ficar me ligando aqui 2h me enchendo a paciência. Aliás, os nossos agradecimentos aí a Rorro e a Digital Solvers por todo o suporte no desenvolvimento da comunicação e da estratégia de divulgação dos nossos webinars. Um grande parceiro estratégico. Obrigado aí ao Luba e ao Guilherme. Pessoal, tem bastante gente aqui agradecendo imensamente. Muito legal. Parabenizando o conteúdo, a linguagem. Vou deixar... de Karina, vou deixar você. A gente treina 2 dias e já começa a te chamar pelo diminutivo. Já estamos best friends. Vou deixar você fazer as contribuições finais. E Karina, muita gente aqui dizendo que você conseguiu retratar muito bem o dia a dia do propagandista nesse novo cenário. Te dando os parabéns aí, congratulações. Fica à vontade para fazer as suas considerações finais, querido. Até uma coisa outro detalhe da nossa conversa, né, Thiago, que a gente conversou, que eu queria muito, quando a minha empresa possibilitou a visita presencial, muita gente me ligou para perguntar, e aí, como é que tá? O médico tá no consultório? O médico tá atendendo? Como que você tá fazendo? Até essa semana ainda a gente marmitou no carro, né? A partir da semana que vem parece que os restaurantes vão abrir, obrigada, pessoal. Mas assim, uma coisa que eu queria, de uma forma geral, poder contribuir com o pessoal que ainda não voltou para o campo, né? Fiquem tranquilos. Os cuidados a gente vai ter que ter, mas a receptividade nos consultórios está sendo muito agradável. Teve uma situação de um médico que ele chegou todo feliz, vocês voltaram, e eu assim, querendo já sair correndo do médico. Então, assim, foi uma coisa engraçada. Depois eu já tive uma oportunidade de estar com ele novamente, e eu falei, cara, eu conversando com você, querendo correr de você, com medo de, pegar ou passar o Covid para o médico, né?
e você receptivo. Então, assim, num primeiro momento, nos primeiros dias, vai ser complicado você conseguir virar essa chave do 40 dias dentro de casa, sabendo, né, entre aspas, que você está seguro, que você não está próximo ali da contaminação. Então, assim, nos primeiros dias vai ser difícil, mas tenta, na medida do possível, fingir que o Covid não está, porque a gente vai precisar trabalhar, a gente vai precisar logo estar mais presente nos consultórios e não só no remoto, né? E isso vai, assim, vai ficar tudo bem, né? Nós estamos conseguindo fazer tudo isso, né? Os cuidados que a gente vê por aí, vê aí as orientações, é a máscara, é o álcool gel, é o sapato para fora de casa, aí cada um se cuida da maneira mais Toma adequada banho de que álcool em achar. gel. Tomar banho, a mão já não aguenta mais ver o álcool gel, já tô bêbada de álcool gel, né? Mas assim, os cuidados são pertinentes, tenha os cuidados e você vai perceber, a hora que você começar a voltar, você vai ver que bacana, os médicos estão com saudades da gente. E isso já vai confortando e vai ajudando você ir virando aí, trocando a chave do medo, da insegurança, para a retomada do normal, né? Que nem a gente tá com uma frasezinha separada aqui, ó. Tudo vai voltar ao tranquilo, porque normal nunca mais vai ser, né? A gente vai ter que aprender a lidar com todas essas novidades aí, né? Com essa situação. Então, assim, é que eu falo de novidade, a novidade, as dificuldades é para todo mundo. Então, assim, o desafio vai ficar para todos. Mas foi um pouco de tranquilidade no seu dia a dia, né? Os cuidados, e que vai ficar tudo bem, né? Eu acho que o que a gente tem, assim, que eu gostaria de falar para as pessoas que ainda não voltaram, e não ficar tão preocupado. As novidades, essa questão da parte da internet, eu acredito que ela vai vir para nos ajudar, né? E nesse momento aí, realmente, são os cuidados, e vem aos poucos, vamos virando a chave e vai dar tudo certo. Perfeito, Karina. Muito obrigado pelas colocações. Só reforçando aqui, muita gente te parabenizando pela Obrigada, das pessoal. suas colocações e com a forma que você compartilhou e retratou o dia a dia dos representantes durante esse desafio. E antes de passar aqui a palavra para o Dr. Alain... Posso só falar mais uma coisa? Finais, meu sincero obrigado a todos vocês aqui na mesa. Obrigado por todos os participantes. A todo mundo aqui que está mandando um alô. A Dilson Araújo, Leonardo Bens, Felipe Carneiro, a todo mundo, os nossos sinceros agradecimentos aqui. Fica registrado o alô, todo mundo agradecendo o nível do webinar, a linguagem e a riqueza de conteúdo. Então, isso foi construído com todos vocês que estão aqui presentes. Que legal. Doutor Alain, meu obrigado. É o nosso segundo webinar junto. Segunda-feira estarei assistindo o seu webinar com o Nobelato. É sempre um prazer dividir uma discussão com o seu ponto de vista. Fica à vontade para fazer as suas contribuições e o nosso muito obrigado, doutor. Bom, primeiro agradecer a todos aí, né, que acompanharam a gente aqui até agora. E eu queria fazer uma colocação que eu gosto muito, às vezes, de interpretar dados. E nós vimos uns dados naquela pesquisa sua do que a indústria farmacêutica ou propagandista mais pode fazer para o médico agora. E o primeiro lá em cima, que teoricamente ganhou, foi dar amostra grátis. 30 e poucos %. Mas na hora que você faz a soma dos outros 3, dá 60 e tantos %. E os outros 3, gente, é levar informação útil. Se você pegar ali o webinar, informação científica, então, assim, todos os outros 3 são a mesma coisa. Se você tem uma dificuldade, às vezes, de receber aquela visita do médico, né? O médico está relutante, leve para ele alguma coisa que vai interessar para ele. Lembre que, nesse momento, não está tendo congresso, então nós não estamos tendo congresso brasileiro, internacional, de nenhuma especialidade, congresso presencial. Os congressos que estão tendo, alguns são virtuais e só. Então, o que você puder levar para ele de informação vai ser muito útil. E isso vai facilitar o contato seu
de vocês com ele. Então, vai facilitar aquela receptividade do médico. Pô, o QI vai virar coisa, igual você falou. Às vezes eu vejo muito representante falando, pô, mas o médico não quer me receber de jeito nenhum e tal. Tem que passar o médico precisar também da indústria, o médico precisar do propagandista, porque aí sim ele vai ter muito interesse em receber. Então a gente não tem que ficar só nessa questão da amizade e tal, porque isso é bom, claro, mas você tem que ter um algo a mais aí. Até porque essa coisa da visita virtual, como nós dissemos, não vai parar por aqui, isso vai continuar, e ainda vai continuar por muito tempo, assim, sendo majoritariamente ela, depois vai equilibrar, mas durante muito tempo ainda vai ser só ela, e vão ter médicos que você vai ter que visitar, às vezes virtualmente, até por não estar, ele está numa área mais distante, que você ainda não vai ter esse contato pessoal com ele, você não vai ter essa amizade com ele, então você tem que, é o famoso jogar a isca, você tem que mandar para ele alguma coisa que vai aguçar o interesse dele, e aí sim você vai conseguir colocar toda a sua propaganda ali, a sua medicação, fazer o social junto, mas você tem que julgar uma isca. Então, perfeito, aí, doutor. é exatamente a informação correta, a informação científica que ele não está tendo acesso. Essas microinformações, né, doutor? Essas pistas no caminho, né? É sobre, de fato, ter uma dinâmica constante. Eu acho que dentro dessa, criar interesse. Isso é muito legal. Isso aí que eu achei interessante lá, porque parece que a amostra é a coisa mais importante. Exato. Não é, porque as outras três são a mesma coisa. Vão levar informações importantes. Webinar, conteúdo científico, ou seja, é tudo a mesma coisa. Então, é levar informação, gente. Então, para a gente conseguir realmente, eu estou do outro lado. Então, às vezes, a gente está ali no consultório o dia inteiro, você está sobrecarregado, não está conseguindo atender, e aí você chega uma mensagem, pô, você conversa comigo e tal. Claro, você vai arrumar um tempinho ali e vai conseguir. Agora, aqui, conversa comigo, saiu um estudo ontem aqui, que assim, show demais, o negócio deu uma reviravolta no negócio, eu queria compartilhar com você. Pô, já vai criar aquela curiosidade no médico e ele já vai querer, claro, saber daquilo ali também, né? O ser humano, ele tem essa coisa. Então, eu acho que isso aí é muito importante, sempre vai, e vai ser importante também depois, não só virtualmente, mas também na visita pessoal, você sempre ter aquele algo a mais ali para chamar o interesse do médico, eu acho que isso aí é super importante. E, só para fechar, Tiago, e agradecer, queria então convidar a todos, né, que a gente vai ter essa discussão na segunda-feira à noite, discutindo exatamente sobre isso, estratégias de como que você vai conseguir atingir o médico nesse momento também. Nós vamos estar conversando lá com o Luiz Belato, que eu acho que muitos de vocês aí conhecem, cara espetacular também, muito inteligente, e como que a gente vai estar se adaptando nesse momento de pandemia, de visita virtual, visita presencial, do médico com telemedicina. Então, eu acho que esse é o momento da gente trocar ideias. Então, lá nós vamos conversar, eu e o Belato, mas é claro, todo mundo que for entrando, fazendo perguntas, colocações, eu acho que vai agregando e vai fazendo a coisa ficar melhor, tá, gente? Então, convido a todos no meu Instagram, Alan Max Cardiologista, na segunda-feira, às 7 da noite, nós vamos fazer uma discussão bem bacana sobre isso lá. Obrigado e boa noite já a todos, que já é 6h30. Boa noite, boa tarde. Tá bom? É isso aí. Excelente, gente. Muito obrigado a todos mais uma vez. Chovendo aqui de congratulações a todos envolvidos. Muita gente feliz. Muito legal. Falando sobre a qualidade do webinar. Doutor Alan, obrigado por puxar esse ponto da pesquisa. Maravilhoso ponto de vista com relação à forma com que o representante pode auxiliar o médico nesse momento. E para todo mundo que perguntou sobre os materiais, sim, essa live foi gravada. Ela vai ser compartilhada com vocês, junto com os outros materiais apresentados. Um grande abraço. Mais uma vez, aí, muito obrigado a todos. Valeu, Obrigado. pessoal. Valeu, pessoal.